No vídeo de hoje eu quero te convidar a pensar, a imaginar um alimento ou uma refeição que você gosta muito. Pensa aí agora naquele salgado ou naquele doce ou naquele prato de comida que te deixa com água na boca. Conseguiu pensar? Agora também imagine que faz muito tempo, muitos meses ou muitos anos, que você não pode apreciar este alimento e de repente chega aquela pessoa que faz este alimento ou este doce de maneira caprichada e chega para você para que você coma este alimento depois de muito tempo. E você começa a degustar este alimento com muita calma, com muito carinho. Você mastiga a primeira vez, mastiga a segunda vez e vai aproveitando cada mastigada para apreciar o sabor daquele alimento que você gosta muito. Conseguiu pensar nisso? Agora se imagine da mesma forma, da mesma maneira, só que em vez de você mastigar este alimento e essa refeição que você gosta muito, se imagine cortando este alimento em pedaços e sem mastigar, você joga goela abaixo, sem sentir o gosto ou o sabor deste alimento ou desse doce que você gosta muito. Você consegue notar aqui a diferença em relação àqueles que mastigam o alimento para aproveitar o sabor daquela comida, em relação àqueles que apenas engolem o alimento, aqueles que deixam descer o alimento goela abaixo. E é muito interessante você notar essa questão da mastigação, porque Deus, em sua maravilhosa criação, Ele separou partes específicas da língua para que sintamos mais em uma determinada parte alimentos doces e em outra determinada parte alimentos salgados. Todo aquele que mastiga bem o alimento, ele consegue apreciar da melhor maneira o sabor daquela refeição. E aquele que apenas engole a comida, ele apenas vai sentir que passou algo sobre a sua garganta e ele não vai sentir o gosto do alimento e não será nutrido da melhor maneira. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. O vídeo de hoje não é sobre culinária, não está falando aqui um novo Masterchef, mas nós precisamos entender que quando Jesus se auto-intitulou como o pão da vida, quando Jesus falou que a palavra de Deus era alimento, ele não estava apenas usando uma figura, mas ele estava falando de maneira literal. A palavra de Deus nos alimenta e nós precisamos estar atentos à maneira que nós ingerimos este alimento e também devemos estar atentos àqueles que preparam este alimento para as nossas vidas. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós precisamos compreender a seriedade dessa comparação em relação à palavra de Deus e o alimento. Eu sei que muitos olham e acham a figura muito bonitinha, mas certamente a maioria dos cristãos não entendem a seriedade de nutrir o nosso espírito da mesma maneira que nós nutrimos o nosso corpo. Por exemplo, se você estiver me assistindo agora, por volta das 8, 9 horas da manhã, provavelmente você está me assistindo próximo ao horário da primeira refeição, que seria o seu café da manhã. Se você estiver assistindo esse vídeo 9, 10 horas da noite, provavelmente você já fez todas ou a maior parte das refeições do seu dia. E por que eu tenho certeza a respeito disso? Porque todas as refeições do nosso dia são extremamente importantes para a nutrição do nosso próprio corpo. Para que você tenha inteligência e tenha força física, você precisa fazer pelo menos 3 refeições por dia. Algumas pessoas fazem 5, 6 refeições por dia, que esse seria o ideal, mas na realidade nós estamos mais preocupados em nutrir o nosso corpo, porque a ciência assim diz, do que estamos preocupados em nutrir o nosso espírito. O nosso corpo, com boa alimentação, ele estará preparado para que cumpramos as nossas tarefas durante o dia. Agora, o nosso espírito bem nutrido, ele estará preparando a nossa alma, o nosso corpo e o próprio espírito para andar de glória em glória para a nossa salvação.
Não existe vida cristã sem nutrir o espírito da maneira correta. E nós precisamos compreender e fazer essa comparação. Será que você se alimenta da palavra de Deus proporcionalmente à maneira que você se alimenta do alimento físico? Você fez hoje, ou você fará hoje, 4 refeições, que essa seria mais ou menos a média das refeições que o brasileiro faz. Em algumas regiões do país, regiões mais pobres, as pessoas fazem 2 ou 3 refeições. Em regiões em que as pessoas têm uma condição financeira melhor, as pessoas fazem de 4 a 6 refeições. O fato é que se nós colocarmos na balança a maneira que nós nos alimentamos em relação ao nosso corpo físico e a maneira que nós nos alimentamos em relação ao nosso espírito com as coisas de Deus, nós vamos perceber que nós estamos falhando na alimentação do espírito que nos guia para o caminho da vida eterna. A palavra de Deus, ela nos fala que esta mesma palavra é o alimento. E ela diz algo muito mais sério ainda a respeito daqueles que preparam este alimento. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 4, nos versículos 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A palavra aqui que eu deixei em destaque, despenseiros, fala a respeito de uma pessoa que é responsável por cuidar da despensa, ou seja, por cuidar do local onde os alimentos ficam armazenados. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está falando com uma liderança da igreja de Corinto e ele está dizendo para os ministros, aqueles que pregavam a palavra de Deus: vocês são como despenseiros, vocês estão cuidando do local onde ficam o alimento. Ou seja, o despenseiro, ele era responsável em pegar o alimento e fazer ali toda a mistura para preparar aquela receita para que as pessoas se alimentassem. Entenda bem isso que eu vou dizer. O despenseiro, ele não cria o alimento. O despenseiro, ele pega o alimento e mistura ali com o tempero da oração, mistura ali com o tempero da meditação. E em toda essa soma, ele coloca ali uma cobertura de jejum e busca pela santidade. Então, quando nós falamos a respeito do despenseiro, o despenseiro é aquele que pega o alimento que já está pronto, mas ele faz ali toda a preparação para que as pessoas degustem aquele alimento. Então, todos aqueles que se alimentam da palavra de Deus precisam ter despenseiros sobre as suas vidas, porque nós não podemos nos alimentar de qualquer maneira. E nem todo despenseiro que está ali manuseando aquele alimento realmente é um despenseiro que está fazendo o alimento ideal para as pessoas que estão ali diante dele. Nem todo aquele que se diz despenseiro de Deus, nem todo aquele que se diz ministro de Deus, está preparando um alimento saudável que é a palavra de Deus. Você lembra da figura que eu usei no início do vídeo a respeito daquele que mastiga e saboreia o alimento e também sobre aquele que apenas engole o alimento? Existe uma grande diferença em relação às pessoas que se alimentam, que degustam a palavra de Deus, em relação àquelas que apenas engolem. Eu, particularmente, não gosto daquelas leituras dinâmicas a respeito da palavra de Deus. Toda leitura, ela é proveitosa e vai trabalhar os seus olhos e a sua mente para que você conheça mais a respeito daquele assunto. Mas quando nós lemos a palavra de Deus de maneira corrida e não separamos nenhum tempo para degustar a palavra de Deus, assim nós teremos dificuldade em saber o sabor correto daquela refeição que está sendo preparada. Muitas pessoas não conseguem discernir aquilo que Deus está revelando através de um vídeo como esse, por exemplo, porque elas estão acostumadas a ler a palavra de Deus de maneira rápida, assim como aqueles que não mastigam a comida e apenas engolem. Sendo assim, da mesma maneira que nós nos alimentamos de maneira calma, degustando,
aquela refeição, nós também devemos separar um tempo para degustar e aprender com calma a palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui já pararam o vídeo e já estão fazendo outra coisa. Por quê? Porque não estão acostumadas a degustar o alimento precioso que é a palavra de Deus. Então, queridos, assim como nós devemos nos alimentar com calma, degustando cada alimento para sentir bem aquele sabor, com a palavra de Deus é da mesma forma. E fique muito atento ao despenseiro que está sobre a sua vida. O bom despenseiro, ele não inventa o alimento. Ele vai até a despensa, ele pega o alimento pronto, ele mistura aquele alimento com os ingredientes chamado oração, jejum e busca pela presença de Deus todos os dias. O bom despenseiro, ele não joga qualquer alimento, não prepara o alimento de qualquer maneira. Ele prepara aquele alimento para que aqueles que estiverem degustando aquele alimento possam se sentir nutridos com as maravilhosas revelações da palavra de Deus. E se você chegou até o final deste vídeo, eu quero te pedir, escreve aqui nos comentários. Você tem se alimentado bem da palavra de Deus? Você tem aproveitado os despenseiros que Deus tem colocado sobre a sua vida? Ou você é uma pessoa que se alimenta de maneira mediana? Se alimenta bem um dia, se alimenta bem no outro? Ou será que você é uma pessoa que está apenas engolindo aquele alimento porque o ativismo da sua vida não deixa você se alimentar bem da palavra de Deus? Bom, eu aguardo aqui o seu comentário e desde já eu te agradeço pela sua incrível companhia. Que Deus abençoe a sua semana de maneira poderosa e eu te aguardo no próximo vídeo.